Bom dia, amados, bom dia, graça e paz no Senhor Jesus, amém? Alegria, todos os domingos eu digo isso porque é verdade. É uma alegria estarmos aqui juntos na Escola Bíblica Dominical, o privilégio desse contato, dessa conversa, né? De estarmos aí nesse estudo tão abençoado. Obrigada pela tua presença. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Que haja tranquilidade, que haja paz, que o Espírito Santo esteja aí presente na sua casa, na sua vida, no seu coração nesse momento, acalmando qualquer situação de ansiedade, para que possamos juntos ouvirmos a voz do Senhor. Amém? E hoje nós estamos muito felizes, porque dentro do nosso calendário congregacional, ontem, todo segundo domingo de junho, nós comemoramos o Dia dos Oficiais eclesiásticos, né? Nossos diáconos, diaconisas e presbíteros, que são pessoas separadas por Deus para auxiliarem no culto, estarem ao lado aí do pastor, e são pessoas tão queridas, as quais nós estamos aqui hoje, nesse primeiro momentozinho da EBD, para agradecer a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade de servir na casa do Senhor. Receba desde já, querido oficial, o nosso carinho da IBD, representando toda a IESEJA Agronomia. Deixaremos agora no início uma mensagem para você, que você seja edificado, alimentado para continuar nesse trabalho tão importante para o bom andamento da nossa igreja, ok? Então eu peço que todos possam abrir a sua Bíblia, no texto já tão conhecido nós nessa data, que é 1 Timóteo 3. Abra sua Bíblia, por gentileza, seu aplicativo. 1 Timóteo 3. Vamos ler a partir do verso 8. 1 Timóteo 3, verso 8 em diante. E diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, nem cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, nesse capítulo, depois de alencar as virtudes que devem ornar a vida do presbítero, Paulo passa a falar dos atributos dos diáconos. Este é o servo que cooperam com os que se dedicam à oração e ao ministério da palavra. Os primeiros diáconos foram nomeados assistentes dos apóstolos. Há 2 ministérios na igreja: a diaconia das mesas, que nós encontramos lá em Atos 6, versículo 2 e versículo 3. Diaconia das mesas está ligada à ação social, né? Aquela ação que vai além das 4 paredes da igreja, e as necessidades físicas também da igreja, a logística. E a diaconia da palavra, diaconia da palavra, que está em Atos 6, 4, que é a pregação do evangelho e a oração. Mas o que é muito importante, irmãos, que o ministério das mesas não substitui o ministério da palavra, nem o ministério da palavra dispensa o ministério das mesas. Nenhum dos 2 ministérios é superior ao outro. Ambos são ministérios cristãos que exigem pessoas espirituais, cheias do Espírito Santo, para exercê-los. A única diferença está na forma que cada ministério assume, exigindo dons e chamados diferentes. Uns com o dom, irmãos e irmãs, com o dom da diaconia da mesa, outros com o da palavra e da oração. Em 1 Timóteo 3, 13 diz: pois os que desempenharem bem
assumem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém? O diaconato não é uma plataforma de privilégios, mas de serviços, de serviço. Nossos irmãos e irmãs servem na casa do Senhor. Não é um cargo para se ocupar, mas um ministério para servir. Aqueles que se esmerem no ministério de servir aos homens, em nome de Deus, recebem de Deus a recompensa. Amém? E nesse dia, nessa manhã, nós estamos aqui para honrá-los, para agradecer a Deus a vida de todos os nossos oficiais, dando a cada um o privilégio de servir a Deus com integridade, unção e relevância. Que o Senhor capacite a cada oficial a servi-lo com integridade, com unção, que nessa manhã o Senhor dispense sobre a sua vida uma porção de unção, para que você possa desempenhar o seu trabalho com amor, como tem sido, queridos, com alegria, que a recompensa vem do Senhor. Que Deus abençoe a cada oficial nessa manhã, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, cônjuges, filhos, netos, que nessa manhã o Senhor possa suprir todas as suas necessidades em glória. Cada oficial é importante para o bom andamento da nossa igreja. Seja qual a forma que o Senhor o use dentro da sua casa, que possamos, que cada oficial possa transpor as quatro paredes, principalmente nesse momento tão difícil de pandemia, que dê a cada um sabedoria, saúde física, saúde espiritual, saúde emocional, que toda depressão, que toda opressão, nesse momento, seja repreendido pelo Senhor Jesus e que você seja realmente um vaso usado por Deus em nossa igreja. Então, receba aqui todo o nosso carinho, nosso muito obrigada pelo seu amor e pela sua disposição na casa do Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos entregar essa manhã e entregar todos os nossos oficiais nas mãos do Senhor. Amém? Senhor, louvamos e engrandecemos o seu nome. Humildemente estamos adentrando a tua presença, te pedimos perdão pelos nossos pecados. Espírito Santo, intercede por nós nesse momento com gemidos inexprimíveis. Queremos, Pai, que tu aceites o nosso culto nessa manhã, nossa escola bíblica nessa manhã, porque estamos aqui para ouvir a sua voz e para sermos ministrados pela tua palavra. E muito especial, nós queremos entregar todos os nossos oficiais no teu altar nessa manhã. Pai, nós não conhecemos as necessidades de cada um deles, mas tu conheces, Pai, porque são servos e são servas que colocam a sua vida ao seu dispor. Então, vai ao encontro da sua família, dos seus cônjuges, dos seus filhos. Se necessitarem de cura física, que nesse momento, Senhor, tu possa ir ao encontro, cura emocional, cura espiritual, problemas de depressão, opressão que o inimigo, muitas vezes, Senhor, são setas que lançam sobre nossos lares, que seja repreendido nesse momento e que sejam homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo, Pai, para que possam te servir com amor, com integridade na tua casa, Pai. Muito obrigada, porque são homens e mulheres, Pai, que têm seus trabalhos, suas famílias, mas estão sempre ao seu dispor. Louvado seja o teu nome. Colocamos também a vida do nosso pastor em suas mãos, que ele também seja usado, enche-o de sabedoria e de poder vindo de ti, Senhor, para guiar a tua igreja. É o que nós te pedimos nessa manhã. Fortaleça, Pai, e seja agronomia. Coloca cada irmão, cada irmã. Que, Senhor, nesse tempo de pandemia, possamos renovar a nossa fé em ti, Pai. Aqueles que estão desanimados, que nesse momento também que haja uma unção, que a sua fé
seja restabelecida em ti, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor pela vida dos oficiais da Igreja Evangélica Congregacional de Agronomia. Eu sou grato a Deus por eles estarem dispostos a desempenhar o papel que Jesus mesmo os confiou e pedindo a Deus que cada dia mais possa estar revestindo de poder, autoridade, consciência ministerial, para que nós possamos avançar aí, colocando o reino de Deus como prioridade. Deus abençoe a todos os oficiais. Fica aqui a minha palavra também de gratidão pela vida de cada um, pelo esforço, mas sei que o trabalho deles terá recompensa para a glória de Deus. Vamos dar continuidade hoje, né, no nosso estudo, sendo um cristão de verdade. Semana passada tivemos a boa experiência, né, de estarmos participando daquele momento de salas, né, virtuais. Também foi um avanço para nós estarmos crescendo no uso da tecnologia, nesse momento aí que existe essa necessidade, né, do uso da tecnologia para que nós possamos estar alcançando pessoas e também sendo edificados. E eu quero louvar a Deus aí pela estrutura da Escola Bíblica Dominical, pelas pessoas também que se dispuseram a nos ajudar nas salas virtuais. E hoje, então, nós vamos dar continuidade, né, falando sobre a justiça do crente. Você pode perceber que o Sermão do Monte, primeiro ele trata do caráter do crente, e essa ênfase está nas bem-aventuranças. Depois passa para a influência do crente, na metáfora sal e luz, né? Nessas metáforas do sal e da luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E aí nós tivemos a oportunidade de percebermos de que é uma realidade o fato de eu ser sal, você ser sal, de você ser luz, de eu ser luz, né? Agora, a questão é termos potencial, né? Um potencial bom de sal, um potencial bom de luz. E vimos, então, a questão dos estilos de evangelização que nos ajuda a evangelizar do jeito que Deus nos fez, né? E com a boa iniciativa da semana passada, você teve uma ideia, assim, para descobrir o seu perfil evangelizador, né? E nós louvamos a Deus por isso. Agora nós vamos tratar da justiça no ponto de vista bíblico, né? Nós já vimos que a Bíblia ela ressalta a questão da justiça como algo prioritário. No Sermão do Monte, Jesus já havia mencionado a respeito de justiça, né, 2 vezes. Fala que os discípulos devem ter fome e sede de justiça, né? Nós vimos que quando ele fala isso, ele está falando da justiça legal, da justiça moral e da justiça social, né? E ele fala também que o verdadeiro cristão vai ser perseguido por causa da justiça, né? Mateus 5:10. Agora, nós precisamos entender, então, essa progressão que há de responsabilidade no Sermão do Monte. Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças, né, que é o caráter do cristão. Depois ele fala sobre a importância da influência do cristão na sociedade, né, com a missão de evangelizar através de ações e palavras, né? Mas você pode perceber de que o Sermão do Monte começa na terceira pessoa, né, com a ênfase na terceira pessoa. Bem-aventurados os humildes de espírito. Depois passa para a segunda pessoa, né, quando diz vós sois o sal da terra. Aí agora nessa sessão, né, já tem uma ênfase na primeira pessoa, né? Jesus dizendo, porque, né, eu vos digo. Então nós podemos perceber de que há essa ênfase, então, né, de um progresso de responsabilidade que Jesus vai colocando
né, falando sobre a importância do testemunho, falando da importância do desenvolvimento da missão, né, falando agora da importância do seu cuidado, né, do falar, do ser e do agir, né, porque a justiça que agora vai ser ressaltada é a justiça do crente, né? E a ênfase que ele coloca nesse tópico, né, é a reflexão em dois mandamentos, o sexto mandamento e o sétimo mandamento. Né? O sexto mandamento, que é não matarás, e ele faz então uma associação do matar também com a explosão de raiva, né? E ele vai falar também sobre a questão do desejo forte da carne e do pecado sexual, né? Então, nós vamos começar com uma reflexão sobre o sexto mandamento, né? O sexto mandamento, né, que Jesus reflete dessa maneira: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento, né? E no complemento, então, fala, né, de que estará sujeito ao tribunal de julgamento ou ao inferno de fogo, né? Dizendo, então, de que as pessoas que são crentes e não sabem lidar direito com a questão da prática do sexto mandamento na interpretação de Jesus do Sermão do Monte, terá que resolver isso lá no Tribunal de Cristo, né? Conforme nós estudamos quando falamos de escatologia. E os não crentes que não lidam bem com essa questão do sexto mandamento, né, que fala sobre essa questão do matar e da explosão de raiva, de sentimentos, né, de temperamento, vai ter que lidar também com isso lá no julgamento do grande trono branco, né, e como consequência final ir para o lago de fogo. Então, ele fala isso para ressaltar de que é preciso uma reflexão séria a respeito da prática do sexto mandamento dentro da explicação que ele dá, né, no Sermão do Monte. Né? Por isso que ele vai dizer também, eu, porém, vos digo, ele vai dizer que havia uma interpretação, mas essa interpretação que havia era equivocada, que só levava em conta a questão do assassinato físico. E ele coloca, então, uma interpretação maior, nos ajudando a refletir sobre como nós reagimos, né, em relação àquilo que as pessoas fazem ou são, e quando vem de encontro aos nossos interesses ou quando nos atinge de uma forma injusta, né? E a pergunta que eu vou fazer para você é essa aqui, né? Quantas pessoas você já matou, né? Porque você vai ver que a ênfase que é dada no Sermão do Monte em relação ao sexto mandamento, né, vai falar exatamente sobre essa possibilidade de você matar alguém, não necessariamente fisicamente. Até porque nós precisamos aprender uma situação, né? O sexto mandamento é não matarás. Mas talvez assim, a melhor maneira da gente entender o sexto mandamento seria não cometerás homicídio, né? Que seria a questão de matar de forma intencional, né? Sem motivo justo, mas que, por exemplo, não contempla as pessoas que estão na guerra, né? Ou que, por exemplo, desempenham a profissão de serem policiais e, no meio lá da sua missão, acaba matando alguém, por exemplo, né? Então, o sexto mandamento não está dizendo de que essas pessoas que, por força do seu trabalho, da sua responsabilidade, né, por exemplo, em guerra, né, ou desempenhando determinada função, essas pessoas que, se por acaso matarem alguém, elas não se enquadram dentro da infração do sexto mandamento, né? É importante a gente falar de que existem pelo menos 7 palavras no hebraico para matar, né? A palavra usada no sexto mandamento
seria a palavra que está diretamente ligada à questão do homicídio, né? Do homicídio doloso, né? Especialmente. Então, a gente precisa entender isso. E acaba até com aquela questão assim de que talvez hoje não tenha tanta ênfase, mas era se um cristão pode ser policial, por exemplo, né? Se um cristão for à guerra, então, e ele tiver que matar o inimigo, como é que fica a relação dele com Deus? Então, a gente precisa levar em consideração de que, se porventura alguém que exerce a sua profissão e tiver que tomar esse ato extremo de matar alguém dentro de um princípio legal, ele não está infringindo o sexto mandamento. Isso é um ponto, né? O outro ponto é que Jesus está colocando uma interpretação, levando em consideração o espírito da lei, aquilo que Deus estava pretendendo quando estabeleceu o sexto mandamento, ok? Então, aqui vou recapitular para você aqui, ó. O mandamento não matarás seria melhor expresso como não cometerás homicídio, né? Na língua hebraica existem pelo menos 7 palavras para o verbo matar, e aí, então aqui está se falando de matar sem razão, não por força da profissão ou estando numa guerra, né? E Jesus, então, vai estar aplicando ao sexto mandamento a questão da intenção, a questão da emoção e a questão da responsabilidade ou da falta de responsabilidade, ok? Segundo Jesus, né, nós matamos alguém, podemos matar alguém com as nossas palavras, com os nossos atos, com a ira, né, que é a explosão de sentimento aqui, e também de insultos. Ele vai trabalhar, então, essa questão de uma forma bem específica. Por isso a pergunta lá no início, né, quantas pessoas você já matou? Né? Não fisicamente, né, mas tem gente que é um serial killer, né, nessa questão do mau uso das palavras, da explosão de sentimento, né? E Jesus, então, vai falar sobre a importância de nós prestarmos atenção, porque isso pode estar nos levando a infringir o sexto mandamento, né? Que é não matarás. Então, devemos ter muito cuidado com isso. Nós matamos alguém, então, segundo Jesus, com as nossas palavras, atos, iras e insultos, né? Eu queria interromper aqui um pouquinho para que você pudesse estar conversando um pouco comigo aqui sobre essa questão do entendimento do sexto mandamento, não matarás, né? Não sei se há alguém aqui, né? Talvez ninguém ainda falou nada no chat sobre essa questão da dúvida sobre algumas profissões, né, que desencadeiam esta possibilidade de matar, né, por responsabilidade de missão, né, e havia, pelo menos durante um tempo atrás, alguns questionamentos se o cristão poderia ocupar determinadas profissões. Parece que esse debate está um pouquinho ultrapassado hoje, mas eu lembro de que essa era uma questão. Algumas pessoas diziam assim, como é que um policial, por exemplo, mata um bandido de manhã, lá no final do seu plantão, e à noite vai para a igreja? Como é que ele vai poder adorar a Deus, né? E será que é coerente? Será que um cristão pode ocupar esse nível de profissão, né? Não sei se alguém tem esse nível de dificuldade hoje, né? Ou até se exercesse esse tipo de profissão, talvez tivesse uma crise na questão da adoração. Aí por isso que é importante nós lembrarmos de que existem 7 palavras hebraicas que são usadas para o verbo matar, né? E a específica usada no sexto mandamento é não cometerás homicídio, né? Homicídio doloso, né? Com intenção. Isso é uma situação. A outra questão que nós estamos vendo é de que existe a possibilidade, né, segundo Jesus, de nós matarmos as pessoas, né, emocionalmente, às vezes até fisicamente também, né, porque impõe sobre as pessoas um sentimento de culpa,
não é isso? Ou se não leva à depressão, e Jesus vai falar de que isso está diretamente ligado à questão do mau uso das palavras, da explosão de temperamento e o uso de insultos e também do desprezo, né? E nós podemos perceber de que essa prática da infração do sexto mandamento, segundo a interpretação de Jesus, ela é muito comum no contexto de igrejas evangélicas, por exemplo, né? Há um cuidado grande, por exemplo, e deve ser assim, em relação ao sétimo mandamento, né? Na questão do não adulterarás, né? Mas, né, no contexto, por exemplo, do sexto mandamento na interpretação de Jesus, então há uma tolerância maior em que os próprios crentes afirmam de que isso faz parte do temperamento, que as pessoas nasceram desse jeito, e Jesus então vai impor essa questão de que é algo que será resolvido, se não for agora, né, no tribunal do julgamento, né, ou no inferno de fogo. Ele está dizendo, então, de que é um assunto que precisa ser levado em grande consideração, porque ninguém vai fugir das consequências dele, né? Então, eu acho que isso nos leva a entender de que a reflexão nesse assunto é uma reflexão muito interessante, né? Nós estamos separando depois um questionário para que você possa descobrir, né, através das respostas a esse questionário, se você é uma pessoa difícil ou não, ok? Para que isso possa ajudar a você a refletir sobre o perigo que há, né, da infração do sexto mandamento, segundo a interpretação de Jesus a partir do Sermão do Monte, ok? Até agora, Miriane, não tem nenhuma observação, nenhuma pergunta, não. Aqui no chat não, mas eu queria falar, eu estou aqui coçando para falar duas coisas. Então, tu fala assim. Vamos lá. A primeira é, sim, eu entendo a responsabilidade, eu entendo que as pessoas que têm, né, profissões que envolvem defesa do outro, de patrimônios, né, segurança nacional, todas essas pessoas têm um risco inerente à profissão de, em algum momento, terem que tomar uma atitude drástica. Correto. O que eu tenho receio, pastor, e eu acho que isso na cabeça de um cristão tem que ser algo muito ponderado sempre, é porque hoje a gente sabe que é uma banalização muito grande do uso da força, né, da opressão, da coação. Então, eu acho que quando a pessoa é cristã e ela está dentro desse tipo de profissão, ela tem que ter um sentimento de responsabilidade, uma dependência muito grande para que ela possa estar realmente clamando a Deus, que ela, né, sempre que possível, que ela não seja um instrumento para gerar um derramamento de sangue, porque eu acho que o fato de que é possível, é inerente a um risco, não significa que tem que ser banalizado e naturalizado na rotina profissional, como, infelizmente, é o que a gente acaba vendo no nosso país. Uma naturalização do uso da força, do uso do derramamento de sangue. E aí o Aloysio está até comentando aqui no chat que no Antigo Testamento havia as cidades de refúgio para protegerem as pessoas, né, que matavam de modo involuntário. Involuntário, né? Isso aí. Então, é correto, Miliane, assim, por exemplo, com essas incursões que acontecem aqui no Rio de Janeiro, que nós vemos, às vezes, excesso, então, aí parece-me que uma pessoa que comete excesso, então ele vai estar sujeito ao tribunal do julgamento, mesmo exercendo a profissão dele, né? Ou o inferno de fogo. Nós estamos falando quando ocorre uma situação em que houve realmente necessidade ali no confronto da pessoa exercendo a sua profissão, dela acabar matando alguém. Então, se no exercício da profissão foi feito de uma forma correta, né? Foi uma resposta de defesa, né? Foi uma resposta para não colocar as outras pessoas que estão em volta em perigo,
então esta pessoa ela não infringiu o sexto mandamento. Quando é exército de força, banalização, aí ela infringiu o sexto mandamento. Esse é um ponto, né? E aí nós podemos ver até, como a Luísa falou, que a cidade de refúgio no Antigo Testamento era a questão de dar uma opção, então, para que se houvesse uma reflexão segura sobre a questão da avaliação do ato daquela pessoa, se ela merecia realmente estar enfrentando a pena, né? Ou se não, houve um mal-entendido, ou foi por defesa, enfim. Então, nós entendemos plenamente isso. O que nós não podemos ainda é manter o entendimento de que é incoerente, por exemplo, um crente exercer uma profissão que possa dar a ele, né, a necessidade de agir e até chegar ao ponto máximo de ter que tirar a vida de alguém. É possível que um crente possa estar exercendo esse tipo de profissão e que ele deve fazer, como você bem disse, isso de uma forma com bastante responsabilidade, né? Então, isso seria um ponto. Até porque, senão, haveria uma incoerência sobre aquilo que o próprio Deus, né? E tem até alguns ateus que usam esse argumento não conhecendo a língua original, né? Quando diz assim, Deus não manda matar por ocasião dos 10 mandamentos, né? O sexto mandamento especificamente, e depois ele manda Moisés, manda Samuel, né? E no Antigo Testamento manda Davi matar pessoas, eles veem incoerência, mas eles esquecem, então, essa questão de que existem pelo menos 7 palavras, né? E ali ele estava falando especificamente quando ele permite, aí não é o homicídio doloso, né? É por uma questão de guerra, é por uma questão que o próprio Deus, então, estabelece a necessidade de que haja aquele tipo de ação, né? Só para que nós possamos estar identificando isso. E Jesus também, quando ele diz eu, porém, vos digo, aí ele está colocando algo que nos atinge, né? Porque eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui, pelo menos, não temos intenção e nem planejamento de matar fisicamente ninguém. Pelo menos eu espero isso, né? Agora, Jesus está dizendo que com as nossas palavras, né, com as nossas ações, com a explosão do nosso temperamento, com o uso de insultos, né, com também o desprezo, nós matamos muita gente, estamos infringindo o sexto mandamento. Aí essa questão é para nós estarmos refletindo, né, nessa interpretação dada por Jesus da infração do sexto mandamento com o uso de palavras, ações, né, insultos e desprezo, o que é muito comum dentro do contexto evangélico atual, por exemplo, né? É comum também dentro do contexto do trabalho, muitas vezes, partindo de pessoas que se dizem cristãs, né? E aí usam as palavras de uma forma errada, desprezam os outros, insultam, né? E a Bíblia vai dizer que aí é uma infração do sexto mandamento que haverá consequências, ou no tribunal do julgamento do tribunal de Cristo, ou no inferno de fogo, que seria a partir lá do grande trono branco, Apocalipse capítulo 20. Então, essa é aqui a reflexão que nós precisamos estar fazendo aqui. Aí vem essa pergunta assim, né? Tem algumas pessoas que frequentam a igreja, mas são serial killers, né? Porque matam as pessoas por suas ações, né? Por atos de desprezo, por causa de insultos, né? E por causa de palavras mal colocadas. Essa é a questão da reflexão que nós precisamos levar em consideração, tanto partindo de nós, quanto também como que nós devemos agir quando somos vítimas de tais ataques, né? Mas pode falar aí, eu estou vendo aí que tem mais gente que está escrevendo no chat. Então, exatamente quando... eu vou botar a colocação da Soraya na frente aqui. Exatamente quando ela pergunta o que a Bíblia fala sobre quando somos alvos de matadores, né? Quando a gente se torna o alvo da palavra dura,
de alguém, né, do assassinato de alguém, quando somos a vítima. Isso. O que a Bíblia nos aconselha a fazer em meio a situações assim. Ok. Então, Soraya, nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, tá? Pode deixar que eu não vou esquecer a sua pergunta, não, tá? Nós vamos falar sobre isso, porque Jesus aponta para nós uma postura que devemos adotar quando somos vítimas dessa situação, tá bom? Então, segura um pouquinho aí que nós vamos falar sobre isso. Aí eu vi que a Tamires também falou, a né? Tamires falou sobre essa importância, né, da gente ter respeito principalmente no momento polarizado que a gente está vivendo hoje em relação às questões políticas do país, que a gente acaba matando pessoas com as nossas palavras e com o nosso desprezo pela inteligência delas, pelo pensamento diferente do nosso. Aí ela perguntou se na sua concepção, o orgulho é o que precede esse tipo de assassinato. Então, o orgulho sim precede, né? E Jesus até, no original, né, talvez na nossa Bíblia, na revista atualizada, há até uma indicação dessa questão de como é que você pode matar alguém, né? Emocionalmente, né? Espiritualmente, e até mesmo fisicamente, não usando armas, né? De fogo, arma branca, entre outras. Mas quando é colocado aqui, né? Vou ler aqui o texto, que vai estar falando especificamente sobre a infração do sexto mandamento, segundo a interpretação de Jesus. No verso 22, quando ele diz assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá. Aí nós vamos ver aqui a questão da ira, né? Como ela se manifesta e como nós podemos administrá-la, né? Como ela se manifesta e como ela deve ser administrada. Aí nós veremos também aqui o seguinte, né, de que todos nós temos que lidar com a ira, né, mas há tipos de ira, e você vai identificar qual é o tipo de ira que mais assim domina, por exemplo, o seu temperamento, o seu jeito de ser. Depois ele vai falar, né, sobre essa questão das consequências, dizendo que se não lidarmos direito com a ira, se não aprendermos a administrá-la, nós estaremos sujeitos ao julgamento, né? E aí lá no original, o tribunal do julgamento. O tribunal do julgamento seria o tribunal de Cristo, que é aquele momento em que os crentes vão ter as suas contas acertadas com Deus, né, antes do segmento, então, das bodas do Cordeiro, que nós conversamos lá quando estudamos a volta do Leão de Judá. Depois ele vai falar, ainda como consequência, né, sobre a questão do desprezo por alguém, levando essa pessoa para a possibilidade de ir para o inferno de fogo, né? Aí ele vai lidar com a questão da ira, né, as suas manifestações, como administrar, né? E vai falar sobre a questão do insulto, né, que é muito comum nas relações, por exemplo, de pessoas que convivem, inclusive em nível de igreja, né, família, né? E vai falar também sobre a questão do desprezo. Aí ele usa aqui algumas expressões, né, que a gente vai ver quais são os significados delas de uma forma mais profunda. Quando diz assim, e quem chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo, né? Então, na verdade, existem algumas expressões aqui no original, aí quando fala chamar de tolo, né? Aí a gente usa, por exemplo, a expressão tolinho, né? Nem sabe o que está fazendo e tal. Será que é isso que Jesus está dizendo aqui? Não é. Ele só está colocando aqui o uso, por exemplo, do insulto, o uso do desprezo de uma forma geral, e ele faz uma metáfora aqui. A palavra que aparece até no original, né, talvez a melhor tradução não seria tolo, né? Ele só está expressando aqui a possibilidade do uso do insulto e do desprezo, né, como alguma coisa que precisa ser avaliada por nós e que nós precisamos ter muito cuidado de não usar em relação às pessoas que estão diretamente ligadas aos nossos relacionamentos e também quando recebemos, como deve ser a postura. Essa é a ênfase aqui
do texto, ok? E nós vamos ver isso, então. Nós vamos ver, então, a manifestação da ira, né? Os tipos de ira, né? Aí são as suas manifestações também, como administrá-las, né? E essa questão, então, do insulto e do desprezo. Você sendo alvo, né? Ou você sendo a causa. E depois nós vamos avaliar a questão, né? Também de como nós podemos identificar se somos uma pessoa difícil ou não e como vamos administrar isso, ok? Tem mais alguma... Tem a pergunta da Paloma, a questão tão banalizada da legítima defesa. O que seria de fato bíblico? Então, legítima defesa, no ponto de vista bíblico, é Deus que conhece a intenção do coração e Ele que vê todas as coisas. Então, Ele sabe realmente se a alegação da legítima defesa é uma balela, né? É uma mentira, é uma simulação, né? Ou se aquilo é de verdade. Então, o que nós estamos trabalhando aqui agora é o conceito geral, né? Isso. Agora, os fatos, né, como acontecem, aí só mesmo o próprio Deus pode julgar, levando em consideração de que as pessoas podem fugir, né, da justiça humana, mas elas não vão fugir da justiça divina. Por isso que a ênfase do Novo Testamento aqui, no Sermão do Monte, é colocar a possibilidade do julgamento no tribunal de Cristo e no inferno de fogo, né? Aqui, então, está dizendo para nós, nas entrelinhas, subentendido, de que alguém pode, até aos olhos dos homens, fugir, né, das consequências da justiça. Mas, aos olhos de Deus, não vai fugir, porque se for crente, vai ter que resolver isso no tribunal de Cristo. Se não for crente, vai ter que resolver isso lá no julgamento do grande trono branco e ter como consequência o inferno de fogo. Isso que seria a resposta adequada, né? Então, aqui só vai dizer que existe a possibilidade de alguém matar em legítima defesa, né? Mas que o melhor julgamento para isso, se foi legítima defesa ou não, é o próprio Deus que vai avaliar isso, ok? Que os homens podem fugir da justiça humana, mas não vão fugir da justiça divina. Essa é a sentença dada por Jesus aqui, de uma forma bem direta. E agora vem alguém... A Paula Moraes, ela falou uma coisa, pastor, que tem muito a ver com o que eu penso. Agora vamos ver o que você vai falar. Tá bom. E nos casos em que a pessoa não comete o assassinato, mas gosta de ver e se alegra com a morte daqueles que são, vamos dizer assim, fora da lei, que são... Entendi. Então, olha só, no Código Penal existe, né, uma designação de associação ao tráfico, não é isso? Então, nós podemos perceber de que isso é um tipo de associação, com a cumplicidade. E eu acho que nós, crentes, temos que ter muito cuidado com essa questão aí, da questão da justiça, né? Essa semana, por exemplo, aqui, morreu alguém, assim, né, que é um ícone dentro da criminalidade, né? Então, eu como cristão, como é que deve ser a minha reação em relação a isso, né? Então, eu tenho que levar em consideração a questão de ver que um ser humano provavelmente foi para o inferno, né? E isso deve ser encarado como algo que, no ponto de vista bíblico, deve ser lamentado, né? Porque Deus não tem prazer na morte do perverso, né? Ou do ímpio. Ele deseja que essa pessoa se quebrante. Eu preciso, então, entender que esse sentimento tem que ser um sentimento que Deus coloque no meu coração em relação a isso, né? E eu, então, também tenho que entender de que as consequências de alguém que age de forma errada, um dia chegará à conta, né? Então, eu preciso ter uma posição equilibrada em relação a isso. Não devo ficar feliz com a morte de um ímpio, né? Não devo ficar feliz, mas devo alertar, pelo menos enquanto esse ímpio é vivo, né? Ou até mesmo depois que aconteça, de que isso é fruto das consequências dos maus atos, mas alegria eu não devo ter não como cristão. Eu preciso rever os meus sentimentos, se isso traz satisfação para mim.
Pelo visto, nós vamos dar uma parada aqui. Aí a Tamires trouxe a questão de situações como o caso daquela jovem Eloá, que ficou sequestrada e que houve vários momentos, né, oportunidades de um sniper lá, de um atirador, matar o sequestrador, não o fizeram, e quem acabou assassinado foi a moça. Qual é o nosso sentimento? Tá. Então, olha só, aí o sentimento tem que ser do seguinte: nós não temos o poder de mudar situações, né? E então, o sentimento é de lamento que uma pessoa inocente morreu, né? E de que a outra cometeu um ato tão ruim que vai levá-los à possibilidade de enfrentar a ira de Deus por causa disso, né? Então, é lógico que, como ser humano, nós lamentamos muito, né? O desejo correto do nosso coração seria de que a Eloá fosse liberta e de que o assassino, né, pudesse pagar lá os seus atos, que não fosse com a vida. Esse seria o nosso sentimento. No mundo ideal, né, deveria ser dessa forma. Mas eu sei de que isso tudo que eu estou falando aqui é um processo. Por isso que o Sermão do Monte é um processo, né? O Sermão do Monte é um processo, de que ele vai levar, então, da terceira pessoa para a segunda pessoa para a primeira pessoa, né? Nos chamando a responsabilidade de um progresso, né? Aí a Tamires está colocando aí, se nós fôssemos sniper, né? Eu estou vendo mais ou menos assim. Vê se é isso mesmo, Lina, que eu vi aqui de forma passageira, rápida. É isso mesmo, pastor. Ela fez a pergunta que, na verdade, acho que remete ao início, né? Se o sniper poderia ter atirado sem dor na consciência. E se ele tivesse atirado, ele não estaria infringindo o sexto mandamento, entendeu? Mas o meu sentimento em relação à morte do assassino não deveria ser de vibração. Como, por exemplo, um ex-governador do Rio de Janeiro, quando aconteceu uma situação de sequestro e tal, e ele apareceu vibrando depois que a polícia foi bem sucedida matando alguém, entendeu? Então, o sniper, talvez até lamentando, né? Porque tem situações na nossa vida, naquilo que nós fazemos, mas não fazemos com gosto, né? Fazemos porque é a nossa responsabilidade, é porque nós precisamos fazer tal coisa. Como, assim, guardando as devidas proporções, quando um empresário, por exemplo, tem que mandar um funcionário embora, né? E ele é um empresário justo, e ele sabe, então, que mandando aquela pessoa embora, uma família vai ficar desguarnecida, vai passar provavelmente por necessidades, mas ele está contra a parede, né? Ele precisa fazer isso de qualquer forma, né? Não é uma forma indiferente, é uma necessidade mesmo. Então, quando ele manda aquele empregado embora, guardando as devidas proporções, ele sente no coração bastante tristeza, mas ele tem que fazer aquilo, né? O sniper lá deveria, sendo cristão, lamentar, então, o fato de ter que matar alguém, mas por ordem, né, da sua responsabilidade, ele deveria, então, estar fazendo, então, cometendo esse ato aí, e não estaria infringindo o sexto mandamento. Mas isso não tira dele a questão dos seus sentimentos e tal. Vai ter que ser uma pessoa muito alinhada com Deus para separar as coisas e não entrar num trauma, né, após tal ação, né, e nem banalizar. Ele vai precisar de ter realmente bastante equilíbrio emocional para fazer isso e continuar com a sua vida devocional com Deus em dia. Eu estou pensando aqui se eu ponho uma lenha muito grande na fogueira. Põe, é para isso aí mesmo. Pode pôr, então vamos lá. Miliane, fico muito assim entristecida quando eu vejo pessoas cristãs, que eu sei que são até pessoas sinceras diante de Deus, tá? Mas que têm uma dificuldade muito grande com essa situação de compreender que nós não temos o direito de matar, julgar, condenar, não só a pessoa que cometeu um ato ruim, como toda a sua família. Então, às vezes eu vejo assim um julgamento relacionado à questão dos direitos humanos,
E isso é muito comum na nossa sociedade. Coloca assim, de um lado, como se a família da vítima fosse mais penalizada se a família do agressor tiver algum tipo de suporte, vamos dizer. Entendi. Eu não sei, pastor, dentro do que você está colocando, eu entendo que é claro que a gente não está na sociedade ideal, que isso tem muita utopia até no que eu estou falando, mas que a gente deveria tentar entender que nós não devemos buscar uma lógica de justiça que não seja uma justiça diante daquilo que é o conceito de Deus. Embora eu também compreenda que, muitas vezes, o que gera revolta nas pessoas é ver a impunidade que está disseminada no país. Talvez, se houvesse uma justiça mais equilibrada, exatamente, as pessoas não iam sentir dessa forma. Mas é só para perceber, assim, você concorda com isso? Nós deveríamos ter se nossa justiça fosse fosse mais eficiente, talvez fosse mais justa, talvez nós não tivéssemos esse desconforto. Mas eu fico muito triste quando eu vejo, às vezes, as pessoas querendo que toda a família de alguém vá para a miséria, seja pela atitude de uma pessoa, né? Porque... Exatamente. Então, Miliane, porque assim, qual é a ênfase do Sermão do Monte de Jesus? E também, até da lei também era assim e foi mal interpretada pelos fariseus, pelos escribas. Era de que a gente deve ter muito cuidado em estar realizando justiça com as nossas próprias mãos, né? Porque a gente sabe que era olho por olho, mas tinha um tribunal antes para julgar se deveria ter essa pena, né, se estava coerente ou não. Né? A gente pensa que era assim, alguém arrancou o olho de alguém, o outro fosse lá, arrancava também. Não, antes deveria se passar no tribunal para ver se aquilo ali estaria coerente com a pena do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Mas o povo de Israel, por exemplo, ganha de Deus um aspecto novo na questão da justiça. Desse jeito, assim, sem critério, era nas outras nações pagãs, né? Mas depois da lei de Moisés, há um avanço ali. Por quê? Porque estabelece a necessidade de ter um julgamento, né? E às vezes as pessoas não olham dessa forma o Antigo Testamento. E aí Jesus, no Novo Testamento, ele vai colocar, então, um peso a mais, dizendo, então, de que as palavras, as ações, o insulto, o desprezo pode levar, então, as pessoas à infração do sexto mandamento. Essa reflexão não era uma reflexão levada em conta pelos escribas, fariseus, pelo povo daquela época, né? Então, nós precisamos ver de que o Antigo Testamento, inclusive, e Jesus, ele coloca aspectos tremendos para que nós possamos evitar a justiça pelas nossas próprias mãos. É isso que é uma ênfase que nós precisamos levar bastante em consideração. Tamires está falando aí. Tamires colocou a questão do ladrão na cruz, que Jesus o perdoou, mas permitiu que ele tivesse as consequências, continuasse com as consequências de seus pecados perante a justiça humana. Será mais ou menos assim quando temos que desejar a justiça? Parece que em direitos humanos não podemos desejar a consequência humana, que estamos errados ao desejar isso. Não, então, as consequências humanas, desde que haja justiça. Por exemplo, qual é a pena capital para alguém que mata no Brasil? Né? A pena capital, sei lá, é 20 anos, sei lá, 30 anos de reclusão e tem lá os benefícios da lei, lá por bom comportamento, essa coisa toda. Né? Mas nós não, nós queremos, então, que uma pessoa que matou, que ela seja morta, né? E isso não é de acordo com aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer assim, se tivesse a pena capital até, então essa pessoa deveria ir para um julgamento, como acontece em alguns lugares nos Estados Unidos, e chega a essa possibilidade. Mas no Brasil, não tem essa possibilidade da pena de morte. Então, a gente nem pode discutir isso, ok? Porque está fora da lei, né?
Então, eu quero dizer a vocês assim de que a gente não pode, como crente, no Brasil especialmente, desejar de que uma pessoa que mata seja morta, ok? Isso não é possibilidade dentro do contexto de justiça aqui do nosso país, pelo menos. Então, a gente precisa levar essa situação. E se tivesse, teria que ir por um julgamento justo, né? E que a gente sabe das dificuldades da justiça aqui no Brasil, especialmente, que teria muita dificuldade para que nós pudéssemos estar chegando a essa pena capital de uma forma justa. Eu entendo que esse é o posicionamento bíblico que nós devemos desenvolver. Ok? Aproveita que acalmou, aproveita que acalmou. Acalmou. Então tá. Aqui, porque nós vamos, daqui a pouquinho nós vamos chegar no horário e eu vou aqui só colocar aqui os tipos de reações, de manifestação de ira, né, que eu acho que vai nos ajudar também a entender como é que nós reagimos ou sofremos as consequências da questão da manifestação da ira, né? Então, tem a ira mencionada aqui, é a ira orguê, né? Que seria a ira justa. E eu vou colocar aqui também o termômetro da ira, né? Segundo um autor chamado Tim LaHaye, né? Que ele colocou, então, de que tem a expressão passiva de ira, que muitas pessoas, né? Talvez a maioria de nós que estamos aqui no aplicativo Zoom nessa manhã, demonstramos, desculpe, aqui, ó, silêncio, começando de baixo para cima, irritação, frustração, inveja, ciúme, desgosto, fúria, repulsão, amargura, ressentimento e ódio, né? Então, essas são expressões passivas de ira. E tem as expressões ativas de ira, né? Crítica, sarcasmo, fofoca, humilhação, provocação, ostracismo, calúnia, valentia, agressão física e, por fim, suicídio, assassinato, né? Então, nós podemos perceber de que, se nós não administrarmos a ira, né, haverá a possibilidade dessa manifestação ativa ou passiva. E você até está agora com a gente aqui, pode até avaliar como é que você está sendo vítima, né, da ira, né, na sua experiência de vida. No Novo Testamento, existem 3 palavras para ira. Por isso que ali no texto que nós lemos fala ira sem motivo, porque ele vai dizer que tem ira com motivo, ok? Mas tanto uma como outra, se não for administrada, pode levar você à amargura, né? E pode levar você também para aquele termômetro ali que nós colocamos agora, de forma que você tivesse uma ideia geral. Tem a ira orguê, né? Orguê. Tem a ira timós e tem o parogismos, né? O orguê, né? Sempre quando fala da ira divina, aí fala do orguê, que é a reivindicação daquilo que é justo, né? Reivindicação da justiça, que acaba com a questão de uma sentença também, né? De uma sentença. Timós é daquele texto que aparece em Efésios, no capítulo 6, quando diz assim, não sobreponha o sol sobre a vossa ira, né? Que esse Timós aqui seria a explosão de temperamento, né? Explosão de temperamento, né? E o parogismo, eu vou colocar aqui para você, né? É o ressentimento, a mágoa residual, né? O parogismo talvez seja o que mais se encontra, assim, como identificação nos contextos de evangélicos, por exemplo, né? Ressentimento, mágoa residual, com também essa questão aqui da ira timós, que é uma explosão de indignação, né? Isso, a pessoa gritar, a pessoa reclamar publicamente e tal, lançar objetos longe, essas coisas todas assim, que também é bastante comum. E a ira orguê está mais relacionada a uma atitude ou resolução definitiva de tomar vingança, né? Uma disposição de espírito mais permanente, duradoura em sua natureza, né? Que aí pode ser exemplificada como uma sentença judicial, quando diz assim,
não tem mais recurso, né? E a ira orguê, muitas vezes, dentro do contexto em que nós vivemos, ela é aplicada quando nós não damos mais chance para que aquela pessoa possa ser reconciliada conosco, né? Ou quando alguém age dessa forma, não abrindo mais a possibilidade de diálogo com a gente, ou quando nos vê sempre tem uma expressão de desagrado, né? Ou até violenta. Essa seria a manifestação da ira orguê. A ira timós é uma explosão de indignação, a pessoa te xinga, a pessoa não pode te ver porque quer partir para cima de você, né? Quer te atingir de alguma maneira. E a ira parogismo seria esse ressentimento, né, de mágoa residual, raiva reprimida, que a gente percebe de que é muito comum também nas pessoas que convivem nesse ambiente evangélico, ok? Então, essas são manifestações da ira, né? Ou você dá uma sentença e determina que aquela pessoa já não vai mais fazer parte do seu convívio, né? Você decide, então, colocá-la para fora e você não quer nem saber dela mais, né? E tem a timós, que é essa explosão de sentimento, de temperamento, expressada em gritos, né? Em ações em que demonstra para a pessoa que você está profundamente irritada com ela, e isso às vezes até de uma forma pública. E, por último, essa ira parogismo aqui, que traz o ressentimento de mágoa residual, raiva reprimida, que às vezes até acontece de que você não sabe que aquela pessoa nutre tal sentimento por você, né? Mas isso, então, permanece por muitos anos, e isso vai causando mal tanto para você quanto para as pessoas que estão à sua volta. A Bíblia chama isso de raiz de amargura, né? Que também é muito comum dentro do contexto evangélico, não é isso? Então, existem 4 maneiras para que você possa reagir à ira, né? Que seria a questão: você pode reprimi-la, né? Recusar admitir a sua presença, não estou chateado não, né? Mas por dentro você está muito fulo da vida. Você pode expressá-la, né, de modo destrutivo ou relativamente inofensivo, né? E você pode suprimi-la, mantendo a deliberadamente oculta de outros, e você pode confessá-la a Deus e aos outros, né? Tem essa questão da administração da ira, que nós vamos ver também, né? Porque a ira pode levar você a uma fuga, né? Você não querer nem mais ver a pessoa, uma introversão em que você fica quieto, guarda aquilo com você mesmo, né? E acaba, então, gerando reações psicológicas, ou dispersão, uma indiferença, né? E aí, então, é necessário a gente buscar equilíbrio, né? Antes de lançar as pedras nas pessoas, né? Então, eu separei aqui a questão de como é que você pode reagir, talvez até começando a responder a pergunta da Soraya, né? Você pode reagir com assertividade. O que é assertividade? É você expressar seus sentimentos sem negar o direito dos outros, ok? Então, você é uma pessoa sincera, transparente, equilibrada, e você, então, quando vê que há algum tipo de injustiça, você procura a pessoa de uma forma direta, né? E você, então, né, vai estar colocando ali os seus interesses, sem ansiedade, né, não de forma indevida, mas expressa os seus desejos, as suas necessidades, né? E você, então, vai dizer que você pretende exercer seus direitos sem constrangimento, também sem negar o direito dos outros, né? Porque, às vezes, nessa questão, quando nós pensamos que estamos certos em relação a uma coisa, nós colocamos só o nosso ponto de vista, não colocamos o ponto de vista da outra pessoa. E quando nós agimos com assertividade, nós expressamos os nossos sentimentos sem negar o direito dos outros, né? Então, existe uma possibilidade de uma conversa sadia, pelo menos da sua parte. Aí nós entendemos aquilo que a Bíblia diz: tende paz com todos naquilo que depender de vós. Quando é que isso será possível? Quando agirmos com assertividade, né? Expressando
os nossos sentimentos sem negar o direito dos outros, ok? Então, quando você, né, está diante da ira, porque a Bíblia vai falar para nós que existe ira com motivo e ira sem motivo. Todos nós somos alvos da ira, né? Nós podemos ser assertivos, nós podemos ser passivos ou nós podemos ser agressivos, né? E aí, então, nós já definimos aqui o que seria a assertividade, né, de você expressar os seus sentimentos, não negando o direito e o sentimento dos outros, né? E você, então, pode ser passivo, que você não expressa publicamente, né, mas por dentro você está se remoendo, ou você pode agredir, né? Então, a opção bíblica, sinal verde da Bíblia, é de que nós possamos aprender a sermos assertivos. Por quê? Nessa questão da ira, na sua administração, tem muitos crentes que acham, então, que eles devem se apagar, que eles não devem lutar por direito nenhum, e não é isso que o Novo Testamento está dizendo. O Novo Testamento, então, nos incentiva a sermos assertivos. Aí, para ser assertivo, precisa ser equilibrado emocionalmente, né? E a Bíblia não incentiva nem passividade e nem agressividade. A Bíblia incentiva a assertividade, ok? Mas nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso a semana que vem, que nós vamos falar também sobre a questão do desprezo, né? Você sendo causa do desprezo ou você sendo o alvo do desprezo, né? Então, vamos falar sobre os insultos também, você sendo alvo dos insultos ou a causa dos insultos, ok? E vamos caminhando, então, para que nós possamos estar enfrentando essa questão de que é atualíssimo, né? Mas difícil de refletir, né? Porque isso mexe com muitos sentimentos, né? Com muitas memórias, com memórias de injustiça que foram cometidas contra nós. Mas eu quero agradecer a participação aí de todos aí e vamos avançar nessa questão aí da infração do 6º mandamento. Depois nós vamos ver essa questão da infração do 7º mandamento, né, que também vai dar muito pano para a manga. Depois nós vamos ver essa questão da nossa postura, né, de espiritualidade pública e a nossa postura de espiritualidade na intimidade, né? O Sermão do Monte tem muita coisa para nos ensinar em relação a essas coisas todas aí. Quero agradecer a todos, né, mais uma vez, pela boa participação, e a semana que vem nós estamos juntos novamente. Eu vou orar agora e voltar a palavra a Sandra e a Miriane, ok? Convidando a você a participar do nosso culto online e presencial hoje às 19 horas. Como a Sandra diz, eu e você juntos na IBD. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade de pensarmos coisas profundas. E quero te agradecer também pelo bom nível de reflexão aqui, as perguntas inteligentes. E pedimos a Ti também, já que vivemos um tempo de tanta polarização, que o Senhor possa trazer para nós as suas respostas e que nós possamos estar dispostos a ir até o fim nessa reflexão, respeitando as opiniões diversas, mas obrigado por esse momento que o Senhor nos dá de refletir sobre esses assuntos, que são assuntos atuais, que, sem dúvida alguma, envolvem o nosso dia a dia, os nossos sentimentos, as nossas experiências. Tem misericórdia de nós para que possamos refletir da forma como o Senhor deseja e aprendermos, então, na prática, para que nós possamos ser pessoas melhores, que buscam a sua justiça, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, amém, irmãos. Que manhã, né? Que manhã edificante. Parabéns aí à participação dos irmãos, como sempre, né? Como todos os domingos. Vamos a alguns avisos rápidos para nós darmos aquele tchauzinho gostoso. Hoje às 19 horas, culto presencial e também a live. Terça-feira,
sempre a nossa terça do avivamento, que é o nosso culto de oração, convide, esteja aí conectado também às 19 horas com a live. Quarta-feira, às 20 horas, encontro da União de Homens. Todas as programações dos departamentos, elas são também através do aplicativo Zoom. Então, homens, quarta-feira, às 20 horas. E na quinta é o dia dos jovens. Jovens, o seu encontro aí às 18h40. E sexta-feira, os adolescentes às 20 horas, com o seu encontro também de treinamentos e conversando aí sobre temas especiais. Ok, irmãos? Essas são as atividades aí dos departamentos. Agradecemos muito a sua presença, muito obrigada. Que sua semana seja abençoada, que Deus esteja contigo e na sua casa. E próximo domingo, hein? Eu e você aqui, ó, juntos na EBD, ok? Abra sua câmera um pouquinho, vamos dar um tchauzinho. Ai, pastor. Paz, queridos. Ótimo domingo, Deus abençoe. Aproveite o frio. Amém. Amém. Bom domingo, pessoal. Bom domingo.